atualizando. Sem estresse, Mas sem vamos bronca. começar. Vamos lá. Então, Primeiramente, pessoal, boa noite. Rapidinho, Pedro, ok. né? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje na banca de defesa do TCC para a obtenção do título de licenciado em Letras Português e Inglês do aluno Pedro Henrique Araújo de Lima, certo? Essa banca, ela foi orientada pela professora Maria do Rosário e foi orientada, colaborada por mim, professor Pedro Santos, e vai ter a arguição e debate aqui pela professora Anaísa Zamblano, professora da UPL. Então, Pedro, você terá de 10 a 20 minutos, tá certo? Para apresentar o seu trabalho. Ao final, a gente vai pedir para que vocês se retirem da sala, a gente vai ter um debatezinho entre eu e as professoras para que a gente possa atribuir a sua nota. Desejar boa sorte, boa apresentação, fique calmo, tranquilo, que já deu certo. Muito obrigado, professor. Primeiramente, né, agora eu gostaria de agradecer imensamente a professora Maria do Rosário, a professora Anaí pela presença. Isso, para mim, é um movimento grandioso, né, de eu conseguir concluir o curso. E estar aqui significa muita coisa para mim e para todos nós, eu espero. Enfim, acredito que seja isso. Novamente agradeço imensamente pela participação nesse momento tão especial para mim, principalmente também ao meu professor Pedro. E acho que é isso. Vamos lá. O título do trabalho são as máximas conversacionais como ferramenta de análise para charges e comentários, escrito por mim, tendo as orientações da professora doutora Maria do Rosário da Silva Barbosa e o professor mestrando Pedro Felipe da Silva Santos. Ok? Vamos lá. A contextualização do trabalho é de que as charges são criações artísticas compostas por sentidos textuais que quase sempre virão implícitos, isto é, além do verbal ou não verbal presente na obra. Então, dentro dos textos verbais e não verbais, existem sentidos, existem contextos que estarão presentes além, né, das palavras e figuras. O que concebe esse trabalho, que tem intuito de utilizar de ferramentas já existentes para fazer uma análise aprofundada da subjetividade contextual das charges. A charge ela é um gênero textual que conta com bastante subjetividade, com bastante críticas, ironia, então tudo isso depende de uma certa subversão, e para a gente compreender isso mais facilmente, a gente vai usar essas ferramentas que são as máximas conversacionais idealizadas por Paul Grice, importante linguista de sua geração, por compreender que a língua se movimenta e se desenvolve com o tempo, não sendo apenas uma mera interpretação de códigos como os estruturalistas, né, a geração anterior, pensavam e relataram em suas obras. Tá? Ao compreender as máximas conversacionais, percebe-se que existem sentidos presentes nas falas que dependem de contextos, e estes nem sempre serão do conhecimento do leitor, que precisará se munir de tais informações para obter total compreensão textual. Em suma, o caráter qualitativo e bibliográfico da pesquisa se manifestará ao momento em que a relação entre os parâmetros e fenômenos recorrentes na interpretação das obras, que ocorrem por meio de eventos reais, onde leitores explanam suas ideias e dialogam com os autores na rede social Instagram, serão analisados diante dessa síntese teórica. Tá? Então, resumindo toda a nossa contextualização, utilizaremos, né, como o título já deixa bem claro, utilizaremos de uma ferramenta teórica para ter uma compreensão maior, mais ampla do gênero textual, que é a charge, nosso objeto de estudo. Tá bom? Esse é o nosso referencial teórico. Utilizamos obras de Marcuse, de Grice, de Jorge Campos da Costa e de Martelota, sendo gêneros textuais, definição e funcionalidade, Logic and Conversation, de Grice, a teoria inferencial das implicaturas, descrição do modelo clássico de Grice, por Jorge da Costa, e o Manual de Linguística, do aclamado Martelota, 2008. A organização do trabalho se dá da seguinte forma: dialogismo,
o alicerce pragmático, a pragmática observada por Paul Grice, o princípio de cooperação de Grice, as máximas conversacionais, a charge como gênero textual e, por fim, a análise de dados, o corpus, tá bom? Vamos lá. Dando seguimento à nossa fundamentação teórica, Grice se aprofunda em sua teoria do princípio de cooperação quando formula as máximas conversacionais. O princípio de cooperação nada mais é um estabelecimento de Grice que, dentro de um diálogo, pela origem etimológica, diálogo, conversa entre dois, né? A gente tem um princípio de cooperação, onde as duas partes do diálogo, uma precisa compreender e outra precisa explanar ideias, e vice-versa. As duas elas podem ter ambas as funções. E Grice idealiza um princípio de cooperação. O que seria esse princípio de cooperação? Nada mais é do que um parâmetro em que as pessoas compreendem subjetivamente, isso é um princípio que existe subjetivamente, compreendem que pessoas podem entender uma frase que eu explano ou não. Para isso a gente vai usar de várias ferramentas, isso vai ser apresentado mais adiante no trabalho. Então, ele se aprofunda nessa teoria do princípio de cooperação quando formula as máximas conversacionais, estas que regem princípios de clareza e efetividade na comunicação. Cada máxima tem seus subtópicos que as tornam mais específicas no regimento em que abordam, sejam eles de excesso de informações proferidas por uma parte do diálogo, ou até relações entre uma indagação que tenha tom irônico. Tá? Isso vai ser bem abordado, principalmente nas charges. Eu escolhi essas duas, achei fundamentais, né? São outras regras que a gente pode trabalhar também, mas essas duas, de primeiro momento, são as cruciais. Então, Grice também afirma que as máximas podem ser violadas ou respeitadas, e por vezes uma será violada para que outra seja respeitada, ou até mesmo todas as máximas serão respeitadas. Essas circunstâncias teóricas serão desenvolvidas adiante e, consequentemente, exemplificadas devidamente no trabalho. Por fim, as máximas conversacionais dependem de contextos, vivências e trazem à tona a realidade de que cada caso é um caso, cada diálogo é único. Jamais existirão diálogos repetidos, pois o tempo, o repertório das pessoas envolvidas em todos os diálogos está em constante movimento, constante evolução, assim como a própria língua. Bom? Seguindo adiante, Grice lista as máximas e submáximas da seguinte forma. A máxima de qualidade tem as submáximas: faça com que sua mensagem seja tão informativa quanto necessária para a conversação e não dê mais informações que o necessário. Essa submáxima B é super importante. É geralmente ela que a gente observa e percebe que é nessa violação de submáxima onde ocorrem alguns fenômenos. Isso vai ser tratado também mais adiante. Na qualidade, máxima de qualidade. Não afirme o que você acredita ser falso. Não afirme algo para o qual você não possa fornecer evidência adequada. Também outra máxima que ajuda bastante a gente perceber como a linguagem ela é trabalhada subjetivamente. Relação ligada à máxima seja relevante. Essa é a mais simples das máximas, mas a gente vai ver também mais adiante como ela funciona. E a máxima de maneira: evite obscuridade de expressão, evite ambiguidade, seja breve e seja ordenado. Tá? Então, a questão da prolixidade, né? Que quando a gente tem palavras exacerbadas, né? Isso gera uma confusão e atrapalha na coesão, na compreensão textual. Beleza? Ok, e aí a gente trata, né, a charge como gênero textual. A gente se insere nesse capítulo. De maneira geral, a charge conta com todos os aspectos observados por Marcuski em seus parâmetros de classificação de gêneros, já que apresenta as seguintes características: humor, por vezes ácido, e ironia, abordagem e desconstrução de estereótipos. Carlos Latoufi é um autor que trabalha bastante com desconstrução de estereótipos, exploração de linguagem visual, dispensa comentários, críticas sociais e políticas também. A charge é conhecidíssima por trazer sempre um tom político, um tom crítico no seu conteúdo. E também a evolução de técnicas e temas através do tempo. Esse que é o mais interessante.
a gente percebe nessas características de gênero, das máximas também, que ela tem uma questão de mutabilidade, de volatilidade. Ela sofre com transformações através do tempo. Isso também é uma consequência da língua, do uso da língua. Portanto, para efeito de análise teórica, é necessário ter um objeto sólido, uma determinação dentro de uma teoria, sendo ela genericidade textual, proposta por Marcuski, para a comparação com a outra, que são as máximas conversacionais de Grice. Então a gente precisa tratar a charge como um gênero textual para poder analisá-la. É basicamente esse esquema que nós desenvolvemos. Tá? E agora a gente começa com a análise propriamente dita, para ver todas essas teorias funcionando entre si, a questão da análise do gênero textual e da presença também das máximas conversacionais, suas violações e seus respeitos, respectivamente. Então, a gente tem uma charge de Laerte Coutinho, autora brasileira, que retrata um papagaio dizendo as seguintes palavras. Vou trocar de guia. Gorda, anão, hahaha, adoro ser politicamente incorreto, aleijado, viado, preto, feia, baiano e outros passarinhos de fora é o consolo do prisioneiro. Vamos entender a fundo. Eu adoro particularmente essa charge, porque traz, como o primeiro tópico diz, levantam discussões sobre perfis midiáticos com ideias conservadoras que utilizam de humor politicamente incorreto, tendem a diminuir pautas sociais por meio de piadas. É muito comum a gente ver em alguns programas de televisão, por exemplo, alguns apresentadores que têm o ideal mais voltado à pauta conservadora, e com isso eles propagam uma mensagem de que a comédia ela não tem limites, a comédia ela, enfim, não tem parâmetro nenhum. Isso, na verdade, está errado, porque utiliza-se da sátira, né? A sátira ela é um elemento muito forte para isso. Utiliza-se da sátira para diminuir as pautas sociais, pautas importantes que a gente vai tratar mais à frente. Esses perfis acreditam que pautas sociais como combate à homofobia, gordofobia, xenofobia, capacitismo e racismo fazem parte de uma vitimização por parte das pessoas que fazem e lutam a favor dessas pautas em específico, e que os adjetivos citados pelo papagaio, como aleijado, viado, preto, feia e baiano, não são pejorativos, mas apenas piadas. Sabemos que não são apenas piadas. Tá? Tem sim o sentido pejorativo, mas em específico, no nosso próximo slide, a gente traz a ênfase para o último adjetivo, baiano. Essa não é uma palavra pejorativa como a gente conhece, mas que quando inserida dentro desse contexto, acaba tornando-se ofensiva. Essa transformação é o que ocasiona a dúvida da pessoa A, que efetua o comentário: baiano? Desde quando ser filho da boa terra é xingamento? O que ocasiona também a construção do comentário da pessoa B, só uma correção: preto não é xingamento. Então, a palavra baiano e preto estão dentro, vou voltar ao slide para exemplificar, estão dentro de um contexto de palavras que são usadas frequentemente com um tom pejorativo. A palavra aleijado, a palavra feia, né? E preto e baiano não são palavras originalmente pejorativas. Para um baiano, ele vai compreender que está se falando apenas da sua naturalidade, do estado que ele nasceu, não vai ver isso como uma ofensa, mas para qualquer pessoa que não viva o contexto de ser natural da Bahia, vai compreender que isso é uma generalização, é o uso da metonímia, né? A mesma coisa vai acontecer com a pessoa B, o segundo comentário escolhido, onde ele diz que só uma correção: preto não é xingamento. Ele entendeu que a palavra preto, que a autora, né, tanto a pessoa A quanto a pessoa B, entenderam que a autora estava proferindo ideais preconceituosos, o que não é verdade. Só que essa confusão, essa troca de sentidos acontece justamente por uma violação de máxima, que veremos agora. Vou tentar resumir ao máximo, vou passar da forma mais clara também possível. Então, no comentário número 1, desde quando ser filho da boa terra é xingamento? Chega-se à conclusão de que a violação da máxima de qualidade ocorre porque, para o leitor, a autora reproduziu a fala de que seu estado natal o faz interior. Ou seja, você nascer num estado, você é inferior. Não faz sentido.
né? Então compreende-se que é um personagem do imaginário e liberdade criativa da autora que pode representar pessoas com ideais sociopolíticos totalmente diferentes do dela. Porém, este sentido não fica claro, pois ocorre a violação por parte da artista da máxima de qualidade proposta por Grice, sendo essa a máxima e a submáxima. Não afirme o que você acredita ser falso. Então, a autora não acredita que essas palavras têm tons pejorativos, mas ela afirma, por meio de um personagem, que isso ocorre na sociedade em que a gente vive. Isso acontece, tá? E a mesma lógica segue para o comentário número 2, é tanto que a mesma máxima é violada, mesma submáxima, de que o autor, no caso o leitor e o autor da resposta a chargista, expressa sua compreensão que é causada justamente pela obscuridade causada pela inserção de um termo que se refere exclusivamente à etnia. Só que num contexto de palavras pejorativas, portanto, pode-se classificar a palavra preto como uma palavra realmente ofensiva. Então, dentro desse contexto, quando o papagaio ele profere vários xingamentos, várias ofensas, essas palavras elas não vão fugir, porque dá-se a entender que ele já está proferindo outros xingamentos e essas palavras vão ser consideradas ofensivas também, e foi justamente o que os leitores, né, compreenderam. Então, essa é a nossa tabela das implicaturas resultantes. Foi feita toda a análise de 4 charges de 2 autores diferentes, Laerte Coutinho e Gilmar, né? Gilmar Mendonça, se eu não me engano. Então, a gente vai ter aí 4 charges. Uma que fala sobre os eventos da Rússia, né? Da guerra da Ucrânia e da Rússia. Outro sobre vários golpes, né? Vários esquemas de corrupção que foram revelados. O nome da charge é Olha a Bomba, dá a ideia, né, de que a bomba seria o próprio próprios esquemas de corrupção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram expostos, que vão ser mais expostos ainda, se tornando uma bomba relógio, prestes a explodir. Então, olha a bomba. Usa também uma figura de linguagem. Nós temos os comentários. Quando a gente vê as máximas violadas na primeira charge, tem um escrito em russo nessa charge da guerra da Ucrânia. Então, a pessoa A não entende, viola a máxima de maneira. Por quê? O ideal apresentado não foi apresentado numa palavra coesa, não foi apresentado num idioma que a gente conhece, foi apresentado num idioma, no alfabeto cirílico, né? Coisa que é geralmente desconhecido pelos brasileiros, né? Eu acho que 90% dos brasileiros. Então, resumidamente, a implicatura que fica quando tem um escrito russo numa charge e as pessoas leem, por não ser falante da língua russa, a pessoa A até faz adaptação ao alfabeto romano, mas não consegue compreender o termo e nem a razão de sua presença dentro da charge, assim como a pessoa B que complementa, afirmando a não compreensão do texto. Também não entendi. Tá? Não tem nada mais claro do que, né, a ausência de compreensão do que esse comentário. Pela excessiva quantidade de informações apresentadas na charge, que retrata acontecimentos reais e distintos, mas ligados pelo contexto de ações criminosas de Jair Bolsonaro, os leitores destacados não conseguiram compreender com clareza integral ou parcialmente os sentidos ocultos no texto. Tanto a pessoa A quanto a pessoa B não compreendem, né, os produtos, os elementos textuais presentes, nem o boneco, né, que o autor ele usa um boneco ventríloco para interpretar como se fosse, né, a manipulação do ex-presidente sobre vários aspectos. Enfim, resumidamente, eles não conseguiram compreender pela excessiva quantidade de informações. Nessa charge também tem vários balões de texto, são 4 ou 5 balões de texto, o que gera uma confusão, porque cada balão de texto se refere a um evento acontecido. A gente tem também Bolsonaro sobre o saco de dinheiro, é uma ilustração de Bolsonaro em cima de um saco de dinheiro, e nessa interpretação dos leitores ficou violando aí a máxima de qualidade. Eles falaram que meu PIS deve ter ido para a conta dele também, ou as duas alternativas estão corretas. Foram 2 comentários extraídos. Quando a pessoa diz que meu PIS deve ter ido para a conta dele também, ele diz:
a implicatura que resulta é a seguinte: ambos os leitores compreenderam o intuito e as mensagens implícitas e explícitas presentes no texto, e com isso realizam uma espécie de comentário subversivo, que também viola máximas para gerar humor. Então, quando a gente vê um esquema de Bolsonaro descoberto que 17 milhões em notas vivas foram encontradas na sua casa, então a pessoa compreendeu a mensagem que foi passada, compreendeu a ilustração, compreendeu tudo isso e fez uma relação violando a máxima de qualidade. Ela faz uma relação com o comentário: meu PIS deve ter ido para a conta dele também. Pelo uso da palavra deve, enfim, várias outras interpretações que a gente tem, a gente compreende que isso pode não ser verdade. Provavelmente o PIS, que é um benefício, não foi, mas a gente também não sabe. Então, viola uma submáxima de que a pessoa afirma algo que ela não sabe se é verdadeiro. Viola uma máxima de qualidade, porém consegue realizar, né, o respeito à máxima de relação. E por fim, a última charge que foi analisada foi justamente essa que eu tomei de exemplo para trabalhar mais profundamente. Resumidamente, os leitores não compreenderam que as palavras têm valor multimodal e só serão consideradas verdadeiramente pejorativas se estiverem inseridas dentro de um contexto de outras palavras ofensivas, o que gerou a confusão e que é expressa pelos dois comentários que relatam a mesma lógica de compreensão. Ok? Então, um apanhado disso tudo nas considerações finais. Ao finalizar esse trabalho, dadas as observações realizadas, torna-se mais fácil perceber os sentidos implícitos em charges e cartões. Com essa percepção, a habilidade de leitura crítica se desenvolve no leitor. Esse tipo de análise é importantíssimo para a formação do letramento dos alunos. Caso a gente decida utilizar, e sim utilizem, né, aos convidados presentes, utilizem essa ferramenta, essa relação como interpretação para desenvolver, né, instigar aos alunos a investigar profundas camadas da comunicação, tá? E relacionar os estudos, acabou apagando aí a palavrinha, mas relacionar os estudos de gêneros textuais com teorias, tá? Teorias que às vezes não é do conhecimento dos alunos, mas que quando se torna fica tudo mais fácil. Por fim, realiza-se que a pragmática é indispensável no ensino da comunicação, deve ser inserida sem presença de dúvidas no ensino regular para formar melhores leitores e, consequentemente, cidadãos ativos e conscientes de que a fala é mais do que apenas exprimir palavras, mas concretizar ideias. Ok? Esse foi o meu trabalho. Eu, enfim, deixo as palavras agora aos professores, na questão da avaliação. E agradeço pela atenção. Enfim, acho que é isso. Ok, Pedro. Parabéns aí pela sua apresentação, foi bastante objetivo, estava dentro do tempo e você se mostrou confiante que realmente estudou, né, e produziu o seu texto. Mesmo sendo uma pesquisa de caráter bibliográfico, há também algumas análises qualitativas, né? Mas é um trabalho, é um TCC, né? Com certeza você vai dar continuidade em outras instâncias na pós-graduação. Assim esperamos, né, que você retorne à universidade. Professora Anaí, agora agradeço imensamente a sua disponibilidade, sobretudo, e o seu carinho. Sei que é um trabalho que você se sente muito à vontade para conversar aqui com Felipe, com Pedro Felipe, e você tem um tempinho para se manifestar e mostrar suas considerações, sugestões de melhoria, etc. Ao Pedro Henrique, o Pedro Felipe é seu ex-orientando. É verdade, é a mistura. São dois Pedros. São dois Pedros. Se um já é bom, imagine dois, né, Rosário? Para a gente ficar sem juízo. Eu queria parabenizar, primeiramente, agradecer o convite, né? A questão de disponibilidade, isso não existe. A gente que é professor tem o serviço e o amor acima de tudo. É um convite feito por você, Rosário, e por você, Pedro, por quem eu tenho uma grande estima. Seria impossível não aceitar, a menos que eu tivesse realmente em sala de aula, mas não estando, a gente dá um jeito.
E fico muito feliz em ter aceitado, porque a gente vê a qualidade do trabalho, né? Como o Rosário disse, é um trabalho nível bibliográfico, de revisão de leitura, mas a gente também vê um comprometimento do candidato, do aluno, na verdade, em produzir algo de um bom tom, no sentido de um meandro muito cuidadoso que a gente tem hoje em dia nas salas de aula, que é justamente a questão no tocante à interpretação e à intelecção, que vem justamente desse âmbito, né, desses estudos, né, de Gries, de Greimas, de todos os teóricos que você fez recorrência aí. Então, é um trabalho que merece, sim, ser desenvolvido, que é um trabalho que merece ser desenvolvido até para uma produção científica de artigo, no sentido de sempre visualizando essas implicaturas conversacionais, essas máximas quebradas, porque essas leituras equivocadas, esses ruídos de leituras que a gente tem hoje em dia na sala de aula, em todos os lugares, na verdade, né? Porque não existe um cidadão que não tenha esse know-how da leitura. Então, quando a gente tem uma leitura deturpada, quando a gente tem uma leitura equivocada, uma extrapolação de leitura ou uma redução de leitura, na verdade, é porque o grande problema está aí nesse passado de um estudo que as pessoas deixam repousar, que são justamente os critérios, né, das implicaturas conversacionais, da força ilocucionária que você não falou, mas que também está muito presente. Então, eu parabenizo, tá? Parabenizo a professora Rosário, que sempre, mais uma vez, traz um trabalho de excelência, juntamente com Pedro, que eu tenho certeza que tem aí os requintes de Pedro também, na assertiva, de auxiliar você, né, a apresentar esse trabalho. Eu fico muito feliz porque eu vejo que a gente, Rosário, está passando pela vida científica e deixando construtos, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno, né, que hoje é mestre, que foi um aluno de qualidade, um aluno que trouxe bons frutos, e hoje em dia está já numa orientação de um trabalho tão rico e que merece ser desenvolvido. Então, o que, que a gente espera de um TCC? Né? Então, a gente espera de um TCC uma leitura proficiente, um aluno que seja capaz de saber ler e extrair dessa leitura a melhor parte. A gente vê que você tem uma segurança muito grande na oratória, tem uma segurança, sabe o que está fazendo, lança a mão de um gênero que é muito utilizado tanto em Enem como em vestibulares os mais diversos, como no dia a dia, com as redes sociais muito em alta, né? Na era da inteligência artificial, a gente tem muito esse gênero textual. Então, assim, eu acredito que você consegue sim se propor a fazer o que você se colocou, que é o TCC, que é uma releitura, você não precisa trazer nada de novo, mas que você mostra que tem aí um desenvolvimento muito bom para um futuro mestrado, um futuro, quem sabe, doutorado. Então, eu desejo a você tudo de melhor. Eu só queria, eu não sei se Pedro Henrique já é professor de sala de aula, já, Pedro? Sou sim, professora. Me diga aí, com o estudo das implicaturas conversacionais, o que é que traz isso de know-how para a sua sala de aula, né? No tocante a questão da leitura, a questão de fazer o outro compreender aquilo que está escrito e que nem sempre a gente acha que é tão simples e não é. Né? Sim. Atingir esse nível de leitura que é diferente de interpretar e de compreender propriamente dito. Poxa, a professora é tão... A pragmática ela é tão presente, não é à toa que ela é vista, né, como estudos práticos da comunicação, né? Vários exemplos, assim, eu posso trazer conversa entre os meus próprios alunos, onde um quer esconder, agora eu estou lecionando para o 6º e 7º ano, é muito comum ver eles conversando e ver um querendo esconder uma coisa do outro. Então, ei, olha, aquele negócio lá, vamos conversar depois. Isso na frente do professor ou na frente de outros colegas, isso é violação de máxima. Ele está criando uma obscuridade, né? Por exemplo, na construção de textos, eu faço... Já trouxe, sim, eu também dou aula num curso de inglês, já trouxe uma atividade de interpretação textual e tentei desenvolver, claro, que o trabalho das máximas conversacionais é algo para ser desenvolvido muito paulatinamente, é muito denso. Para nós que já somos acadêmicos, acaba se tornando um pouco mais fácil, a gente já teve contato com isso, mas para alunos, né, ensino médio, fundamental, a gente tem que fazer de uma forma mais progressiva. E aí eu já comecei esse trabalho, foi recentemente, inclusive,
de interpretação de charges, uma charge em inglês. E aí eu pedi, alunos, identifiquem quais contextos estão presentes aí. Contexto de tempo, né, a época em que essa charge foi produzida. Foi uma charge de Donald Trump. Vou ver se eu procuro para mostrar depois. De Donald Trump. Identifiquem aí quais são os contextos, o que é que esse personagem ele retrata, o que é que ele significa, o que é que ele está falando, e por que na voz dele se torna tão absurdo. Então, assim, trabalhar em interpretações, formar leitores muito mais nosso trabalho, né? Formar pessoas que sejam conscientes da arma que tem, né? Que é a comunicação, para desenvolver tantas coisas, né? Realmente, para mim é um trabalho lindo e acho que é isso. São esses os exemplos assim mais próximos de tantos que eu percebo da pragmática. Eu costumo dizer que não existe, depois que a gente paga cadeiras como semântica e pragmática, nossa sala de aula, a nossa vivência como ser humano, né? O falar com o outro, se comunicar, o escutar e interpretar no viés, como a gente chama, a pragmática deveria ser contexto, né? Porque tudo é contexto. Uhum. Então, depois que a gente paga pragmática, depois que faz um trabalho de TCC em pragmática, não tem como sair a mesma pessoa. Então, eu tiro meu chapéu, dou meus parabéns à orientação, à co-orientação e a você que se propôs a pegar a ter a sabedoria de pegar um assuntozinho que você pode fitar e utilizar na sua prática do dia a dia. Então, isso aí, para mim, você consegue atender perfeitamente aos critérios que a gente exige de um TCC. Meus parabéns. Muito obrigado, professora. Terminou, professora Anaí. Tá ótimo, eu agradeço e parabenizo pelas suas considerações, pela brilhante aí arguição, muito bem. Obrigada mesmo. Obrigado, professora. Agora Pedro, aluno, agora. Juntamente com o orientador, o professor Pedro e a professora Anaí, nós vamos fazer a avaliação do seu TCC em outra sala. Então, nós vamos sair, eu gostaria de avisar os colegas que estão presentes aí, que aguardem que nós vamos retornar. Nós vamos sair e vamos retornar. Tá ok, Pedro? Tá ok, professora. Obrigado. Apareça. Rosário, tu tá sem som. Eu não vou dizer a nota agora, mas vou dizer como foi organizada a nota, né? Como a gente faz essa avaliação. Então, você tem a sua nota, vai depender de todo o seu trabalho que você teve até hoje, como você se organizou, como foram as orientações, como foram as correções, isso já é uma nota. A outra nota é o trabalho escrito, que foi avaliado pela professora Anaí, né? A questão de organização, de coesão, do trabalho bem escrito ou não. Se atendeu às normas orientadas pela professora Amanda na disciplina TCC, se está dentro do formato TCC Letras Mata Norte. E, claro, da sua brilhante apresentação. Então, o professor Pedro agora vai dizer a sua nota. Então, Pedro, parabéns. Nós, em reunião, decidimos que sua nota foi 10, né? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E vamos continuar aí com esse trabalho para que você possa partir para a especialização, para o mestrado, se Deus quiser. E contamos com você aí nesse percurso das letras conosco aí no futuro também. Com certeza. Parabéns, professor Pedro, agora, né? Oficialmente. Professor Pedro. Isso. Lembrando que o 10 foi a professora Anaí que iniciou. Ela disse que a sua nota seria 10. Então, a gente, né, não teve... concordou também, ninguém diminuiu sua nota. Exatamente. Então, pode fazer agora seus agradecimentos. levantou a bandeira do 10. Que bom, fico muito feliz. Veja que velhice tem seu posto, né? Ninguém me encontraria nessa universidade. Com certeza. Olha, ela foi minha professora de semântica na faculdade, então foi a pessoa certa. Tá todo mundo em casa. Estar aqui hoje. E eu volto agora para semântica e pragmática, de novo. Olha aí, coisa boa. Pessoal, muito obrigado. Agradeço novamente a professora Anaí pela presença, pela avaliação. Professora Maria do Rosário. Por último, não menos importante, meu professor orientador,
como colaborador também, me auxiliou bastante no desenvolvimento desse trabalho, professor Pedro. Muito obrigado a todos e aos convidados também aqui presentes, obrigado a vocês. E aí, também umas palavrinhas que eu escrevi, vou trocar de guia para ficar mais fácil de eu ler. Os agradecimentos seguem assim. Agradeço primeiramente a minha mãe, Dona Ruth, por abdicar de seus sonhos sem pensar duas vezes, apenas para que eu pudesse construir o meu. Saiba que seu esforço não foi e nunca será em vão. Agradeço a minha adorada Júlia, minha esposa, pelo seu carinho e apoio durante o curso, desenvolvimento do trabalho. Suas palavras me trouxeram conforto em meio a tantas dificuldades que eu passei no decorrer desse curso. Amo-te mais que tudo. Agradeço a meus orientadores, Maria do Rosário e Pedro Santos, pois sem os seus guiares não conseguiria finalizar esse trabalho e na verdade não descobriria o amor que eu tenho pela linguística em uma disciplina ministrada por eles anos antes de chegarmos ao tema e objeto de estudo desse trabalho. Por fim, gostaria de agradecer a todos os meus colegas de classe, professores da Universidade de Pernambuco, colegas de transporte, entre tantas outras pessoas. Eu adquiri um pouquinho a mais de conhecimento com o passar do tempo e com contato com essas pessoas. Então sim, elas foram importantes para mim. Uma frase minha... Eita. Calma. Uma frase minha. Foi uma longa caminhada até aqui. Estive forte desde o princípio. E uma frase de um poeta. Se tens um jardim e uma biblioteca, nada lhe faltará. De Cícero. Poeta grego. Essas são as nossas referências. Pedro. Obrigado. Parabéns, professor Pedro, agora. Agradecemos a todos que estiveram aqui presentes. Agora vai comemorar, relaxar essa atenção todinha. Agradeço aqui a professora Anaí, a professora Rosária, a todos presentes. E estamos agora encerrando esse momento de defesa do aluno Pedro Henrique, agora professor Pedro Henrique, né, pela Universidade de Pernambuco. Tchau a todos. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Pessoal. Boa noite, pessoal.